Bom dia, Maurício. Eu fiquei estudando nesses últimos dias o material que eu encontrei sobre a fiação dos dentes de serra, mesma construção. Eu estudei aqui o ângulo de escape, o ângulo de escoamento, o ângulo de corte, o ângulo de escoamento, e principalmente a relação entre os passos, né? Porque eu tinha que construir dentro dessas tabelas, eu tenho que encontrar uma relação de proporcionalidade. Senão fica inviável construir tabelas para essa quantidade gigante de dentes que a gente encontra aqui nessas combinações, né? Aí eu acabei encontrando uma relação de proporcionalidade trabalhando com coordenada angular, onde cai praticamente tudo certo dentro desses passos, né? Variando só a altura. Eu criei uma relação escalar também. Trabalhei aqui para calcular o passo independente do diâmetro, mas principalmente, né, uma relação entre a quantidade de dentes. A relação entre a quantidade de dentes, como passo angular, a gente resolve usando um servo no eixo que faz a rotação, entendeu? Porque eu consigo fazer a atualização da relação do número de pulsos por volta facilmente no servo. Aqui eu estou usando motor de passo, então na verdade se eu quisesse mudar o número de dentes eu teria que fazer uma mudança física lá nas chavinhas, mas para teste até que resolve, né? Eu consigo uma relação direta. Estou trabalhando aqui numa tabela considerando um disco de 250 de milímetros de diâmetro com 100 dentes 100 dentes no total. Ele vai encaixar aqui no passo aproximado do passo 8. Tá? Eu construí aqui um programinha aqui só para ilustrar aqui na IHM, né? Considerei esse formato do dente. Esse formato do dente desenho aqui no Solid. Alguma coisa procurei fazer parecido com um dente normal, né? Só para mim ver quais seriam as coordenadas que eu teria que trabalhar, certo? Com esse perfil de coordenada, a gente vai precisar de um equipamento que tem não pode ter folga, entendeu? Porque se ele tiver folga, a gente não vai conseguir desenhar um perfil tão pequeno. Eu estou usando aqui uma CNC que eu tenho para teste, mas ela tem, por exemplo, uma transmissão por correio, então o dente nunca vai ficar bonitinho, tá? Eu tinha feito aqui um perfil com um diâmetro de 250, né? Mas assim, ele não consigo fazer, por exemplo, um contorninho assim tão certinho com um raio aqui é um raio de 2, se eu não me engano, entendeu? Então para mim não serve, mas assim, para ilustrar fica perfeito, porque eu preciso trabalhar com um eixo angular, né? Tipo um quarto eixo, né? E no eixo linear para mim poder fazer uma interpolação entre os dois. Era isso que eu queria construir. Por isso que eu tirei essa relação aqui, justamente para encontrar essas proporcionalidades. Aí eu fiz o programinha aqui na IHM, tá? Vou deixar ele rodando para entender. Aqui eu já fiz tinha feito um desenho considerando um passo de um diâmetro de 250, certo? Vou mudar aqui para 245. Para ele cair bem pertinho. Vou colocar 240, senão já fica muito difícil de visualizar. O programa calcula a proporcionalidade, mas calcula o passo, mas como aqui a gente está dividindo a coordenada angular, então isso aqui acaba saindo aqui meio que de tabela, entendeu? Sem grandes dificuldades. Esse ângulo de corte, o ângulo de escoamento, aí a gente vai ter que fazer alguns desenhos diferentes considerando isso daqui junto das coordenadas. Mesmo assim vai dar bastante tabela, mas já é algo viável, entendeu? Aqui eu coloquei 101 e não 100 porque o meu programa eu estava fazendo aqui, aí eu fiz uma alteração, eu tenho que colocar um dente a mais para ele colocar 100 porque ele está contando errado. Mas aí está simples. Na verdade aqui são 100 dentes mesmo, tá? Vamos colocar aqui. Na minha lógica eu teria que buscar uma referência, fosse aqui ou fosse aqui atrás, fosse qual fosse o formato do dente, para mim pegar a coordenada do diâmetro.
fechar meu sólido aqui que ele tá chiando. Tem memória. Não sei se a gente consegue aproximar, deixa eu ver. Viu? Tá, não dá pra ver direito, mas a gente vai ver que eu não consigo fazer o contorninho direitinho aqui. Mas aqui, CMC para essa coordenada, transmissão por correia, tá? Você vai fazer um movimento de 1/2, ele nem mexe, tá? O carro. Mas assim, tudo bem, eu sei que a coordenada está correta e que ele está mantendo a proporcionalidade. Para mim isso é o que importa. Tá quase acabando. Vou contar centinho aqui. Dá certinho. Mesmo que eu diminua aqui, ó, se eu fiz 250, 240, ele terminou sempre na mesma posição. Ou seja, proporcionalidade aqui e a coordenada angular é perfeita, independente de qualquer coisa. A gente não tem erro nenhum de cálculo, porque não tem sobra, independente da variável que esteja usando. Entendeu? Então assim, isso dá pra gente respaldo para trabalhar com o equipamento do seu cliente, porque hoje a gente não teria problema para trabalhar com a parte mecânica, nem com a parte elétrica, nem com a parte de programação. Basta o cliente querer que a gente faça a alteração. Tá ok? Não sei quanto tempo a gente tá de vídeo, né? Deixa eu ver aqui, ó. Se eu quisesse diminuir, colocar uma trajetória menor, seria só colocar aqui um diâmetro pequeno, só para mostrar que vai manter a proporcionalidade. Vou colocar aqui um diâmetro aqui de 160. É lógico que a gente não tem essa variação tão grande dentro da tabela do disco de manter 100 dentes entre 250 e 150. Aqui dentro que a gente tem uma variação, se não me engano, dos 25 mm para manter a mesma quantidade de dentes. Mas só para mostrar que como a coordenada é angular, ele vai manter, vai gerar sozinho uma proporcionalidade. Aqui um passo de 5, passo 5 vai ficar bem pequenininho aqui. Depois eu mando uma foto para você ver aqui que o dente ficar encaixado certinho, tá? Vamos ver. Aqui um dente maior, aqui eu tenho um dente menor. Ele assim, por ser angular, ele mantém a proporcionalidade. Para a gente é isso que importa, entendeu? Então, deixa eu ver, espera ele acabar aqui. 32, não vou esperar não, porque senão vai ficar muito grande o vídeo e vai ficar difícil para subir, tá ok? Mas beleza, depois eu mando uma foto para você. Valeu, obrigado.